Estamos de volta com o Código Aberto, nosso segundo momento, segundo bloco dessa semana. A gente está conversando, olhando para a Bíblia e tentando encontrar na Bíblia conselhos que a Bíblia dá para a dinâmica familiar. Claro que a gente ainda vai fazer isso muitas vezes olhando para outros aspectos da vida familiar, vamos destrinchar um pouquinho mais alguns assuntos, mas a gente está vendo de uma forma geral como existe uma preocupação bíblica, e na verdade a preocupação é divina, né? Uma preocupação divina com os diferentes aspectos da vida familiar. E aí tem a questão dos pais. A gente falou um pouquinho a respeito da sexualidade, que a Bíblia tem esse conselho, eu achei muito bacana e didática a maneira como a Mayara apresentou, né? Que tem existem muitos versos bíblicos falando sobre isso e basicamente o ideal divino está ali, né? De honrar, de manter a honra desse casamento, que é o que vai dar sustentação até mesmo para os desdobramentos da família. Mas a gente vê, não é toda a família, um homem e uma mulher, quando estão juntos, já se torna uma família, mas às vezes essa família, o Elber, por exemplo, é uma família. Mas tem a família, por exemplo, do pastor Felipe, que é uma família já com filhos. O que a Bíblia diz sobre a missão dos pais? E eu vou começar com você, Mari. O que a Bíblia nos diz que deve ser um pai ou uma mãe? E a gente está falando com um monte de gente que não é pai e mãe ainda, que está às vezes meio distante disso, mas já para ter em mente qual que deve ser a missão, qual que é a missão deles? O nosso guia traz um ponto que para mim foi muito interessante e eu não sabia, foi uma novidade. Eu sou estudante da análise do comportamento, então, para a gente, a agressão, a punição não é positiva. Há outras maneiras de você fazer com que a criança tenha as consequências das quais você quer que ela tenha, o comportamento que você quer que ela tenha. E aí, aqui traz sobre a questão da vara, porque em Provérbios fala sobre a importância da vara. E eu sempre achei, poxa, para mim não é positivo a agressão, e por que lá na Bíblia fala sobre isso? E aí a guia trouxe que a vara, ela mostra um caminho, que o pastor usa a vara, o pastor não bate nas suas ovelhas, o pastor resgata a ovelha, o pastor mostra o caminho, você está indo para lá demais, aí traz com a vara dando o caminho, mas não na questão da agressão. Então, o papel dos pais para as crianças é mostrar o caminho, é conduzir o crescimento. Tem um outro texto em Provérbios, já que você o mencionou, né? Falando nessa questão dos pais mostrar o caminho, Provérbios 22, verso 6, que diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for adulto não se desviará dele. Eu ficava pensando, quantos pais que eu conheço que são piedosos e que são, né, que são honestos, que são corretos e que deram a melhor educação para os seus filhos, né, e os seus filhos se desviaram, né? Eu ficava pensando nisso. Aí um dia eu ouvi uma explicação do próprio Rodrigo Silva, mais arqueológica mesmo, sobre essa questão do ensino, o que é a sabedoria para a mentalidade hebraica, e ele explica o seguinte, que esse termo, né, o que representa você ensinar a criança no caminho? Aí ele diz assim, ele faz uma comparação. Da mesma forma como você come um doce e você prova que aquilo é muito bom e você não quer mais ficar sem aquilo, então, nesse quesito de educação, prove para a criança que aquilo que você está dando para ela é realmente muito bom. E quando ela provar e comprovar que aquilo é muito bom, ela não vai mais querer ficar sem isso. Então, perceba como é trabalhosa essa questão de você ensinar alguém, de você provar para alguém que aquilo que você está dando para ele é realmente o bom, é realmente o melhor. Vai requerer tempo, vai requerer dedicação, né? Vai requerer... não é apenas você dar um monte de regras e isso pode, isso não pode. Não, é você estar junto, é você estar provando para a pessoa que aquilo que você está oferecendo é realmente o melhor. Quando você menciona aí Provérbios 22, 6... esse texto, quando mal compreendido, ele se torna um peso para muita gente, entende? Porque tem muitos pais, como você mencionou, assim, pais que são cristãos tudo mesmo. certo, o que aconteceu, e aí, né? o menino cresce, se desvia e sai do caminho, e a pessoa fica se machucando, se martirizando. Tem alguns aspectos desse texto que eu gostaria de mencionar. O primeiro, que eu quero mencionar para não esquecer, é que, como a gente falou lá nas primeiras semanas, a gente nunca pode esquecer que todas as pessoas têm direito de escolha, inclusive os filhos, de escolher ficar ou não com o que os pais ensinaram. Então, pais ensinam coisas boas e filhos decidem fazer coisas ruins. Assim funciona. Funciona assim. Outra coisa, eu já mencionei em algum momento aí anteriormente, é que a literatura de sabedoria é uma observação da vida. Então, o sábio observou a vida e ele percebeu
que em muitos casos, quando os pais ensinavam no caminho, ou seja, estavam ali com a criança, ensinando, em muitos casos, quando ele ficava grande, ele seguia o que o pai dizia. Mas isso não é uma profecia incondicional. Isso aqui é uma observação da vida e que pode ser aplicada. Então, a gente não pode colocar esse versículo aqui como um peso, e aí tem muitos pais se martirizando porque realmente fizeram um bom trabalho e o miserável do menino escolheu outro caminho, né? Então, pais continuem ensinando bem, os pais continuem ensinando no caminho, e eu gosto dessa expressão. Não é o caminho. Não é né? ensinar o caminho, É anda no por caminho. ali, ó. Não, é ensinar no caminho. Então, você vai andando com a criança, ensinando. Aquela ideia de Deuteronômio 6, né? Você vai ensinando assentado, deitado e não sei o que e tal. Então, nesse processo, a possibilidade dessa criança seguir pelo caminho é muito grande. Mas a gente não pode desconsiderar a liberdade que todos têm. Apesar de eu não ser pai ainda, eu tenho... às vezes eu percebo pessoas à minha volta tentando achar um modelo ideal e perfeito assim, para como educar, né? E aí eu estava estudando bastante, hoje em dia estudo bastante sobre finanças, né? E eu sempre discutia em como ensinar finanças para uma criança, como ensinar para a criança, desde pequena, o valor do dinheiro, o quanto custa as coisas e tal. E aí eu estava lendo um livro que fala assim, poxa, leva ele para pagar conta com você, para você mostrar que o dinheiro tem um peso e cada uma das contas, ou então dá para ele alguma responsabilidade, por mais que você dê para ele o dinheiro e tal. Cara, hoje eu pago tudo, absolutamente tudo, pelo celular. Eu não vou mais ao banco, eu não tenho nenhuma operação no banco. Então, aonde eu quero chegar? Cara, a gente precisa, como pais, né? Eu ainda não sou, mas você. A gente precisa desenvolver os nossos métodos e entender qual é o nosso propósito, aquilo que Deus nos pede, cara, e desenvolver também aquilo que faz sentido para a gente. Porque é uma mutação muito grande. Cada dia que a sociedade muda, a gente deixa de conseguir padronizar, e os padrões fazem cada vez menos sentido quando a gente fala de educação. Na minha família, aconteceu o que você comentou, pastor. E aí, minha mãe frequenta a igreja, meu pai não. E o meu irmão, em um momento da vida, falou, mãe, não quero mais isso e estou aqui com meu pai. E beleza. Só que, até hoje, quando meu irmão passa por alguma dificuldade ou alguma questão que ele está com medo, ele liga para minha mãe. Ô, mãe, ora aí e tal, porque Deus ainda é um refúgio para ele. Quando ele sente o aperto, ele sabe. Ou seja, aquilo que foi ensinado não foi em vão. Meu irmão ainda tem isso com ele. O guia chamou a atenção para uma coisa importante, que acho que além disso daí, tudo que a gente falou, tem uma questão também que eu acho bem interessante, que é quando fala que é uma coisa que acontece com alguma frequência, que vem um filho na família. Eu trabalho em escola e a gente vê algumas dinâmicas, a gente acaba observando muito a dinâmica familiar, né, algumas dinâmicas familiares. E o filho vem e aí o casal passa a gravitar em torno do filho. A criança chega e ela se torna o centro da casa e não existe mais marido e esposa, existe pai e mãe. Eles perdem o papel e o que eles têm em relação um com o outro e passam a existir em função do filho. E quando esse menino sai de casa ou vai embora de casa, eles já não se reconhecem mais. Eles passaram a se reconhecer nessa relação através do filho. Eles não conseguem mais reconhecer E pai e mãe marido e mulher. precisa ter essa ideia, né? Porque o filho, vamos dizer que ele seja um menino responsável e tal, lá com 25 anos, 26, ele vai terminar a faculdade, vai conseguir o seu trabalho e vai morar sozinho e vai construir sua família. E os pais precisam saber que nasceu a criança hoje, daqui uns 25 anos, essa criança vai embora. E os pais precisam continuar sendo marido e mulher, porque senão perde o sentido, né? Eu queria só levantar uma questão que a Mari falou sobre a correção, né? Nós pais, nós precisamos assim, desesperadamente dar limites para os filhos. E a ciência diz isso, né? Eu me lembro bem de um livro que eu li há muito tempo do Isamitiba, Quem Ama, Educa. Quem ama, educa. E assim, e ele fala lá, não dar limites para o filho é sinal de que você não está amando da maneira correta. Porque quando você não dá limites para uma criança dentro de casa, essa criança vai para a rua sem limites. E aí ela vai encontrar limites de maneira muito violenta. Ela vai se bater nos limites. Ela vai né? bater nos limites. Então, um pai que ama realmente seus filhos, ele precisa dar limite aqui. Porque é melhor, e eu já ouvi essa frase, é melhor a criança chorar aqui dentro
do que chorar fora de casa, né? Então, faça a sua criança chorar aqui com limites, com carinho, com amor, para que lá fora ela consiga se comportar direito, né? E quem é o grande padrão de correção? É Deus. Como é que Deus nos corrige? Você nunca vê na Bíblia Deus corrigindo um filho seu com violência. Ele corrige com rigidez, mas ele corrige com amor. Eu gosto de uma expressão que Ellen White tem, que ela diz assim: quando Jesus repreendia, ele tinha lágrima na voz. Porque ele corrigia, ele falava duro, mas sempre com amor. E esse é o padrão de Deus para a gente, né? Para quem já é pai, para quem vai ser pai, corrigir com muito amor. E eu vou dizer para vocês, eu estou falando isso aqui, mas eu já tive que ouvir esse sermão da minha esposa, porque a gente vem de criações diferentes, né? E às vezes a gente se excede, a gente quer corrigir quando está nervoso, a gente quer corrigir quando está com raiva, e a minha esposa diz: calma aí. Segura a onda aí. Segura a onda aí. É melhor se acalmar um pouquinho para depois corrigir da maneira certa. E o limite é o que dá parâmetro para a vida da criança, e mais do que da criança. Eu vejo muitos pais, quando passa a ter os filhos já se tornam adolescentes, eles param de dar esse limite. E aí é o momento onde ele mais precisa, porque na adolescência é o momento de ter os limites bem firmes e postos. E por mais que às vezes vai ser preciso ser flexível, vai, mas tudo com uma conversa e uma explicação do porquê aquela flexibilização e a importância disso. Olha, eu vou dizer para vocês que adolescente pode até reclamar, mas ele gosta de limites. Eu trabalhei numa escola uma vez, o professor mais amado da escola, aquele assim, ó, toda formatura ele é o paraninfo, todo passeio a gente quer que o professor tal vá, era o professor mais rígido na disciplina da sala de aula. Aí a gente perguntava: mas por que vocês gostam tanto do fulano? Porque ele domina a nossa sala. E eu já vi adolescente falando: não, o meu pai me colocou para voltar para casa 10 horas e tal. E aí depois, com o tempo, conversando, e aí a pessoa abriu: não, meus pais não ligam muito para mim, não importa a hora que eu chegar. Pô, mas por que você falou lá que 10 horas? Não, é porque todo mundo, os meus colegas todos têm limite, né? E aí eu sou o único que posso ficar até qualquer momento. Então, para mim foi importante falar aquilo no momento. Nossa. E aí você percebe, né, que quem tem um estilo de educação um pouco mais permissivo, um pouco mais solto, sofre muito mais com algumas circunstâncias que acontecem na vida, porque a vida, quando ela corrige, ela não é gentil, como muitas vezes os pais querem ser, numa tentativa de: eu vou deixar o meu filho fazer o que ele quer, porque eu não vou reprimir muito ele não, porque senão ele vai achar que eu não amo, enfim. Então a vida ela é muito mais dura para corrigir, né? Eu acho interessante pensar na dinâmica de Deus com o povo e como essa dinâmica representa muito daquilo que a gente tem que ter também nas relações, eu acho que nas relações, pensando nos filhos, e eu sempre aplico isso para mim na minha relação com o professor. Eu sempre, quando chego numa sala, numa turma nova, tem essa coisa de todo mundo te olha, professor, e olha meio com um jeito: será que é? Como é que será que é? E aí eu sempre penso muito, e tem um autor, um educador mais moderno, que ele fala também sobre isso, e isso me faz pensar em Deus. Deus, ele espera amor, mas antes de ser capaz de amar, ele pede por respeito. Quando a gente olha lá, quando ele tira o povo do Egito, antes do povo poder falar que o ama e tudo mais e tal, ele já deixa claro o respeito. E eu acho interessante pensar nisso, que nessa dinâmica e para a criança e para o desenvolvimento, boa parte das vezes o respeito antecede o amor, antecede a capacidade de amar. Eu olho, respeito, e nessa relação de respeito o amor se desenvolve. E às vezes os pais, na tentativa de querer tanto o amor primeiro, os ser amados e ter um ambiente de amor, acabam negligenciando e acabam não criando relações de respeito. E aí é uma relação onde, por querer muito ser amado, eu acabo sendo abusado, porque eu não coloquei esses limites. Esses dias eu estava vendo a palestra de um psicólogo falando sobre essa questão dos filhos. Ele falou algo muito interessante nesse sentido que você falou. Ele disse assim: o filho não vai amar o pai que ele não respeita. E amar, porque ele estava dando exemplo de um pai que deu tudo para que fosse amado pelo filho, depois o filho na adolescência desprezou o pai. Não queria saber, não queria conversar. Então ele dizia assim: peça respeito e você vai ser amado. E é claro que é uma configuração desafiadora, né? Se educar e criar os filhos nesse ambiente que a gente está, no mundo que a gente está, mas
além disso, além acho que desses conselhos todos, dos limites, além da Bíblia falar sobre a questão da correção, da disciplina, que é importante, a Bíblia também chama atenção para algumas coisas que precisam fazer parte da casa, do lar. E aí ela tem algumas disposições aí que aparecem no livro de Provérbios e em outras passagens bíblicas também. O que mais que a gente tem na Bíblia, e aí talvez boa parte desses conselhos se apliquem mais à vida conjugal, mas eu acho que a gente pode estendê-los ao lar. Que conselhos que a gente tem um pouquinho mais aí que ajudam a gente a compreender ou lançam luz sobre como é que pode funcionar melhor a vida em família? A Bíblia fala sobre o respeito, né, que você mencionou, inclusive está nos 10 mandamentos, né, que a gente precisa aprender a respeitar a autoridade que está constituída. Mas tem um negócio dentro da autoridade que está constituída que às vezes é meio negligenciado. Paulo, lá em Efésios capítulo 6, vai falar para pais, vai falar para filhos, no capítulo 5 vai falar para marido, vai falar para mulher. Né? A gente encontra Paulo dando esses conselhos. Né? Mas quando ele fala para os pais, tem um lance que ele fala que eu acho que tem muito pai e mãe que esquece. Não provoque a ira nos seus filhos. Então, eu vejo que as relações, às vezes, dentro de casa é meio conflituoso justamente por causa disso. Né? Existe um constante provocar, cutucar. As palavras, como as palavras têm poder. Jesus diz lá em Mateus, capítulo 22, por suas palavras você será condenado ou justificado. Então, você chega a atender crianças, alguma coisa assim, Mari? Atendo menos, mas atendo. Já atendi, na verdade. E quantos adolescentes ou crianças assim você já não pegou que estão com a sua autoestima lá no chão por causa das palavras negativas que pai e mãe fala dentro de casa e que acaba provocando a ira nesse filho, nessa filha? Tudo que a gente tudo que a gente sabe sobre nós mesmos é porque alguém falou isso pra gente em algum momento. Tudo que a gente sabe é porque alguém falou. Então, se você está falando pro seu filho coisas negativas, essa vai ser a imagem que ele vai ter de si mesmo. Antes, você agora, eu vou deixar o pastor Felipe tranquilo, e agora é o Elber. Depois, no próximo bloco, a gente continua. A gente vai voltar pensando sobre alguns outros conselhos que estão contidos na palavra de Deus e para a gente poder desenvolver melhores dinâmicas familiares. Seja você alguém que está vivendo dentro de uma família com seus pais e tudo mais, ou alguém que vai formar uma família daqui a algum tempo. Tá bom? A gente volta daqui a pouquinho com o Código Aberto.